Me conta uma coisa aqui. Você sente tesão por uma determinada parte do corpo, roupa, situação, objeto ou até mesmo alguma dinâmica específica? Isso significa que você tem um fetiche, será? E mais, ou talvez o mais importante, isso é um problema para você? Vamos descobrir hoje? Oi, oi, oi! Aqui é Luísa Rocha, sexóloga, terapeuta sexual, palestrante. Estamos para mais um vídeo neste canal. Então, antes de começar o que realmente importa, não se esqueça, vamos fazer aquela troca justa. Não se esqueça de curtir esse vídeo, comentar. Eu adoro ler os comentários de vocês, ver as dúvidas, os temas que vocês querem ter, né? Ver aqui a dúvida que ficou, as críticas, enfim, fique à vontade. Não se esqueça também de se inscrever e ativar as notificações para toda quinta-feira, às 19 horas, vocês estarem recebendo o aviso de vídeo novo. E hoje eu resolvi deixar Bartolomeu descansando e usar essa chibata como suporte do meu microfone, porque hoje nós vamos falar de fetiche. E às vezes eu gosto de ficar assim, né, nos meus devaneios, eu dou umas pesquisadas em algumas coisas, e eu falei assim, gente, da onde vem a palavra fetiche? Qual é a etimologia, a origem dela? E apareceu bem assim, ó, fetiche tem origem no termo português feitiço, que deriva do latim factitious, usado para designar algo artificial, fabricado ou feito por mãos humanas. Durante o período das grandes navegações, a palavra passou a ser usada para nomear objetos, aos quais se atribuía poder sobrenatural ou mágico. Então a gente vai vendo como, com o passar dos séculos, né, da forma que a gente socializa, vive, até as palavras vai tomando novos significados. E fetiche vem de feitiço. Olha que interessante, você sabia dessa? Porque eu descobri muito recentemente. E eu acho que antes da gente adentrar mesmo no que significa fetiche, eu tenho que contextualizar uma coisa para vocês compreenderem o quanto somos complexos e diferentes em relação a outros animais. Temos que entender que o ser humano ele é fantasioso desde a infância. E a vida adulta só vamos mudando as formas de viver as fantasias. Então, quando criança, nós temos fantasias para brincar, para se relacionar, para acessar, né, a nossa criatividade, sempre por meio das fantasias. E é interessante que na vida adulta a gente também não deixa de ter fantasias, só que a gente vai vivenciando elas de forma diferente e principalmente dentro da dinâmica sexual. Eu acho que uma das maiores manifestações da nossa fantasia de forma social é por meio do carnaval. Aqui no Brasil a gente vai se fantasiar, vai vestir de outra coisa, vai fingir que é isso, vai colocar uma coisa colorida. Enfim, a gente extravasa de uma forma mais permitida pela sociedade por esse festejo. Mas naturalmente somos muito fantasiosos. E o fetiche tem muito esse lugar de fantasia. Dito isso, quando a gente vai falar de fetiche, nós temos que entender que é uma fantasia com uma inclinação para objetos, práticas, coisas que não são necessariamente sexuais. Então vai ser um interesse por um objeto como, por exemplo, um acessório importante lembrar aqui, por exemplo, o vibrador não entra como um acessório fetichista, porque ele é feito para o prazer, para a masturbação, para a prática sexual. Mas assim, tem gente que, a gente às vezes vê umas notícias meio bizarras assim de homem introduziu, deixa eu ver, uma algema, uma arma, um rabanete, sei lá o que, no seu orifício anal. Não tô dizendo que seja, mas talvez essa pessoa tem fetiche naquele acessório, naquele produto, naquele objeto, naquele vegetal. Não tô dizendo que seja, porque em alguns casos não é sobre fetiche, tá? Alguns é falta de informação, é o que tinha, enfim. A gente pode até falar disso em outro momento. Mas o fetiche, o objeto de fetiche, ele não é, em hipótese alguma, necessariamente sexual. Então tem gente que pode ter fetiche por produto de limpeza, sei lá, tô dando umas viajadas aqui, mas é imprevisível. Mas ele também pode estar associado a parte do corpo, como mãos, barriga, pés, dedos e por aí vai. Então não faz sentido eu falar, tem um fetiche por pênis, por vulva, porque
é um órgão necessariamente sexual. Então, normalmente o fetiche está ligado a outras coisas, como boca, batom vermelho, roupas de couro é muito usado, sapatos altos também. E alguns contextos e lugares também pode ser considerado fetichista para algumas pessoas. Então tem gente também que eu já ouvi relato fetiche por cabelo. Não é tão comum, mas eu já ouvi. E é interessante que o fetichismo ele pode ser uma experiência multissensorial, incluindo segurar, sentir o gosto, esfregar, inserir ou cheirar o objeto de fetiche durante a masturbação ou ainda na troca com a sua parceria sexual. Então, às vezes, tem gente que gosta, por exemplo, de pés, mas não só dos pés. Os pés dentro de um contexto de um sapato X ou de uma meia com chulé. Sim, tem gente que tem fetiche por cheiros. Cheiro de suor, cheiro de chulé, cheiro de calcinha usada há dias. Então, tem pessoas que compram, né, meias usadas com mau cheiro, roupas com mau cheiro, cheiro de suor. Então é muito complexo, mas existe 1001 possibilidades de fetiche. Falando nessas questões de cheiros e fluidos corporais, tem um livro que eu tô deixando ele aqui para vocês verem, que é o Quero Squirt. Eu acho que é assim que pronuncia, não sei. Eu ainda não li, mas ele vai falar sobre fetiche escatológicos. O que é isso? Essa pessoa que escreveu foi um homem. Ele vai falar que desde criança ele já gostava de cheiros considerados ruins, que para ele, por algum motivo, é bom. Então ele percebia que ele gostava de sentir o cheiro de uma bunda suada, de cheiro de cocô, de pegar, de sentir o cheiro, de colocar na boca. E é muito interessante que no próprio DSM, deixa eu mostrar para vocês o que é o DSM, este manual, que é o Manual Diagnóstico Estatístico, né? Ele vai trazer que muitas pessoas, algumas práticas fetichistas estão muito dentro desse contexto multissensorial. Então a pessoa ela sente fetiche por cheiro de cocô, gosto, e usa muito isso na prática. Então esse autor que escreve este livro foi muito polêmico na época e tudo, mas ele vai trazer essas vivências dele. E o próprio DSM fala que em alguns casos, não é todos, não podemos generalizar e não podemos sexualizar as crianças, mas às vezes desde criança já tem algumas preferências. Então esse cara mesmo, ele conta que ele coçava a bunda dele, cheirava. Então tem muito dessas dinâmicas fetichistas que às vezes desde criança a criança já gostava daquilo. Só que aí na adolescência que vai despertando a sexualidade, vai entrando em um contexto sexual. Então não podemos dizer que a criança é sexual, não confundam isso. E não podemos dizer que todo mundo vai começar a ter desde a infância. Também não é isso, aqui são possibilidades. E uma coisa que eu gosto muito de destacar é que a gente não precisa tentar achar uma origem para aquilo. Então normalmente fala assim, será que foi um trauma? Será que foi isso na infância? Não tem nada que prove, não existe evidência que sustente essas falas. É porque a gente tenta achar origem para tudo, mas simplesmente é um gosto daquela pessoa, é uma inclinação e acontece. Então a sexualidade humana, ela é extremamente complexa e pode envolver aprendizagem, associação, experiências, contextos, fantasia, curiosidade, cultura e características individuais. Já atendi homens com fetiche em peças de renda feminina. E ele percebeu isso com aproximadamente uns 8 anos, ainda criança, que ele gostava, que ele achava bonito, que ele gostava de ver aquelas peças penduradas, que quando tinha oportunidade entrava no banheiro, no cesto de roupa, ele via aquelas peças e ele se interessava, e que na adolescência isso foi entrando em um contexto sexual, então assim, bem dentro dessas práticas fetichistas, né? E enquanto adulto, ele gosta muito, ele gosta de se excitar, de se masturbar, de ter o seu prazer solo vivenciando em alguns momentos, não sempre, essas práticas fetichistas, mas ele começou a perceber desde muito novo. E é interessante que a gente tenta, né, combater, a gente tenta sempre achar um motivo por trás. E o que nós precisamos mesmo é combater aquela ideia de que
todo fetiche precisa ser descoberto, como se houvesse obrigatoriamente um trauma por trás. E não, simplesmente é um gosto. Assim como tem gente que gosta de, sei lá, me veio que licor de amarula, não sei porquê, nunca nem tomei. Gosta de licor de amarula, acho que é uma das melhores bebidas. Tem gente que nunca vai gostar em hipótese alguma, acha ruim, horrível, repugnante. Tem gente que ama café sem açúcar, desde sempre, e tem gente que nunca vai gostar nem sequer do cheiro. Então, desde quando a gente fala de coisas e vivências palatáveis, do nosso convívio, como comidas ou preferências de roupa, estilo, isso também inclui as nossas dinâmicas sexuais. Nós somos muito complexos. Desde a forma que eu me visto, eu me apresento para o mundo, eu sempre gostei muito de batom vermelho, eu gosto de esmalte vermelho, gosto de roupas específicas, soltas, folgadas. Eu sei que tem mulheres que nunca vão gostar disso e tá tudo bem. É a minha forma de me apresentar para o mundo. Mas tem pessoas que vão gostar disso desde sempre, vão se descobrindo, vão mudando. Então, as nossas complexidades, né, de vivenciar tanto a nossa vida social quanto a nossa sexualidade, ela é única. Ela é a nossa identidade. Então, quando a gente fala de fetiche, dessas práticas fetichistas, elas são muito características. Já atendi homens também que gostam muito do chulé, do cheiro do pé, tudo que envolva pé. Então, ele já comprou uma prótese de pé, aquelas que vendem em sex shop, aqueles pés, vou deixar uma imagem aqui pra vocês também, de silicone, porque ele gosta de chupar aquele dedo, ele gosta de ver, ele se excita com aquilo. Então ele vivenciava o prazer solo dele com aquele acessório, ele gostava muito. Ele já pagou caro pra comprar meias usadas com cheiro de chulé. Então, assim, tem gosto pra tudo. Desde quando a gente vai falar de experienciar a vida por meio das roupas, de comida, de eu prefiro uma casa assim ou assado, tem também essas características da nossa sexualidade. Outros mais, outros menos, outros às vezes nem percebe. Então, assim, já teve mulheres que falam assim: Luísa, eu acho extremamente excitante quando eu vejo uma mão masculina com as veias mais salientes, um relógio grande, fazendo manobra no carro. Aquilo me deixa extremamente excitada. Eu acho extremamente interessante. Será que não pode ser um fetiche? Talvez. Agora, o que temos que nos atentar é quando o fetiche se torna um problema. Porque, como eu disse, podemos vivenciar nossos fetiches, nossas inclinações e preferências de várias formas. A questão é que nós temos que nos atentar a alguns critérios. E é exatamente o que esse manual que eu mostrei a vocês vai dizer, né? Então eu posso ter o fetiche, a prática fetichista, e eu posso ter um transtorno fetichista. Então, fetiche muita gente tem, pode ser que quase todo mundo, 99,9% da população mundial tem um fetiche. A questão é, fetiche é diferente de transtorno fetichista. Porque o transtorno ele já entra dentro de um diagnóstico, ele já traz prejuízos. Então, o que você tem que se atentar? Caso você tenha um fetiche e você perceba, o que você tem que se atentar isso traz sofrimento pessoal significativo? Isso te traz muito incômodo, sofrimento, que você se culpa, se você se pune por aquilo? Sim ou não? E aí? Segundo, prejuízo na função social ou profissional ou outras áreas da vida como relacional, ou talvez em todas elas ao mesmo tempo. Então tem gente que tem um transtorno fetichista que vai ter sérios prejuízos na vida social, relacional, profissional, porque não consegue conter aquele impulso, não consegue separar aquele fetiche de uma forma, como é que eu explico? Ele não consegue. Eu vi uma mulher com salto alto X, o que eu gosto, vermelho, bico fino. Aquilo foi tão excitante que eu estava na rua e eu me masturbei ali. Pronto, isso é um grande problema. Aí a gente precisa de atenção. Então, se você tem o seu fetiche, mas você consegue deixar no âmbito do privado, que isso não prejudica você nem ninguém, tá tudo bem. Viva suas práticas fetichistas sem nenhuma preocupação. Mas se você percebe que isso tá trazendo um sofrimento, que isso tá te colocando em risco e coloca o outro em risco,
aí sim você tem que se atentar. Então, se é uma prática que coloca você em risco e outros em risco, tem que se atentar. Então, tem gente que tem prática fetichista. Então, eu vou pegar esse exemplo do relato que eu já ouvi da mulher que gosta do homem com essas mãos mais masculina, com veias mais salientes, com um relógio grande, manobrando. Se ela vê aquilo é interessante, mas aquilo não atrapalha a vida dela e ela não vai assediar o outro com aquilo, tudo bem. Aquilo entra no campo das ideias, em outro momento pode ser um conteúdo que ela vai acessar na mente para viver aquela fantasia, mas ela não se colocou em risco, muito menos o outro em risco. Então é isso que nós temos que nos atentar. Muitas práticas sexuais não são perigosas, não são problemas, pode ter até um peso moral, porque somos de uma cultura muito religiosa, moralista, mas não quer dizer que isso seja um problema em si. Agora, se isso coloca você em risco, a outra pessoa em risco, se isso traz prejuízos relacionais, profissional e tudo mais, aí a gente tem que se atentar. Uma outra questão que é extremamente importante entender. As práticas fetichistas, elas podem ser vividas tanto no privado, como esse cliente que eu citei aqui das lingeries, que ele vivia, ele gostava, se excitava com peças de renda, tinha que ser rendas bem específicas, e aquilo ele sempre viveu por muitos anos, a vida toda, no privado. Ele se masturbava, tinha suas fantasias, via aquelas peças, gostava, às vezes até vestia, e ele vivia aquilo, mas aquilo nunca atrapalhou em nada, né? Aquilo sempre fez parte da dinâmica sexual dele, mas nunca atrapalhou nem ele, nem o outro. Então, o consentimento, ele é um ponto muito importante para entender se os meus fetiches são saudáveis ou não são saudáveis. Então, se eu preciso realizar um fetiche e eu não sei pedir consentimento, eu não sei negociar isso com a minha parceria, a gente precisa se atentar muito a essa dinâmica. E um outro ponto muito importante, quando o fetiche ganha rigidez e a satisfação sexual só existe quando a prática fetichista está sendo executada. O que isso quer dizer? Tem gente que fica com tanta rigidez, que precisa tanto daquele fetiche para se excitar, para ter orgasmo, para ter prazer e satisfação sexual, que nenhuma outra prática encontra espaço para existir. Só vou ter satisfação, Luísa, com aquilo, se existir aquilo na minha prática sexual. Então, quando o fetiche ganha esse lugar, essa centralização, que nada mais importa se não existir o fetiche para me realizar. Então, eu não vou conseguir me excitar se eu não tiver o cheiro do chulé. Eu não vou conseguir me excitar se não tiver a roupa de couro, a mão masculina com veias salientes e relógio grande. Não vou conseguir me excitar, não existe espaço, erotismo, se não existir a roupa de couro, o sapato vermelho de bico fino. Aí a gente tem que se atentar, porque essa rigidez tira o nosso repertório e vou precisar sempre daquilo para me excitar. Eu tenho que ter contato com aquilo, eu tenho que viver com aquela fetiche que eu preciso. Caso contrário, nada mais me excita. Então é preciso que nos atentemos a essa dinâmica. Vou repetir. Sofrimento pessoal significativo existe, sim ou não? Prejuízo na função social, profissional e relacional. Esse fetiche seu te traz prejuízo? Te atrapalha a trabalhar, a viver, a se relacionar? Coloca a sua vida ou a de outro em risco? Isso é muito importante. Falta de consentimento. Você sabe ter consentimento? Você sabe viver suas práticas fetichistas com consentimento, com o sim e o não daquela pessoa? Se você recebe o não, você vai tentar fazer a pulso de toda forma? Então, tudo isso tem que se atentar. Quando o fetiche está ganhando uma centralidade, que você tem que ter prazer e viver suas práticas sexuais só quando existe aquele fetiche, aí também nós temos que nos atentar. Então, é importante você entender isso e você mesmo se analisar. Se isso está trazendo algum prejuízo, dificuldade, rigidez, é muito importante buscar terapia, porque é por meio dela que você vai conseguir se organizar em relação a isso. E nem sempre o fetiche vai entrar no lugar da prática, porque eu posso ter fetiche por tal coisa, mas não necessariamente
me sentir na obrigação de realizar. Às vezes eu consigo trazer, como eu disse anteriormente, o campo das ideias e aquilo ser suficiente para ter material para atiçar o desejo e a excitação. Então, nem sempre a gente vai querer realizar ou precisa realizar aquilo. E é isso que eu quero que vocês flexibilizem. Nem todo fetiche precisa ser executado sempre. Pode simplesmente ser usado aqui no campo das ideias ou executado de vez em quando. E é isso que é um ponto muito saudável do fetiche, que ele não seja o centro, né, seja centralizador, que seja a única forma de acessar aquele desejo e aquela excitação. Uma pessoa pode fantasiar com algo e não querer realizar aquilo na vida real. E tá tudo bem. E tem gente que, quando precisa sempre realizar, ou ter prazer, ou excitação sempre com aquilo ali, pode trazer algumas dificuldades, porque nem sempre vamos ter, por exemplo, uma roupa de couro com facilidade. Então tem gente que vem com esse desconforto para terapia, porque não consegue fantasiar sem aquele acessório, prática, utensílio, parte do corpo fetichista. Um dado e uma curiosidade que o DSM traz, que é esse manual diagnóstico, é que em amostras clínicas o transtorno fetichista é quase que exclusivamente de homens, vem mais dos homens. Não é que as mulheres não tenham, sim, tem, mas o transtorno fetichista, esse que precisa de atenção, cuidados, porque trazem prejuízos, consequências para o indivíduo e para outros, a maioria vem dos homens. E isso é muito curioso, né? Será por quê? Então acho que a gente pode levantar algumas possibilidades aqui, eu acho que é uma curiosidade bem relevante. Mas é isso, o fetiche, ele é essa inclinação, essa fantasia, esse desejo, essa excitação por meio de coisas, roupas, partes do corpo, que compõem as nossas preferências, nossas vivências sexuais. Não é por si só um problema, pelo contrário, pode ser incrível, delicioso para a pessoa, para os envolvidos, para o seu prazer solo, mas passa a ser um problema quando aquilo que eu listei, né, traz prejuízo para si, para o outro, torna-se algo muito rígido, que pode dificultar, traz essas consequências pessoais, esse sofrimento clínico significativo. Então é isso que nós temos que nos atentar e diminuir, silenciar de preferência os julgamentos pelos fetiches e as práticas sexuais dos outros, porque elas por si só não é um problema. Combinado? Deu para entender? Acho que dentro desses transtornos sexuais, o fetiche é um dos que a gente, quase a maioria tem e não sabe. Não, dos transtornos não, né? Dessas práticas sexuais. A maioria tem um fetiche, mas não sabe que aquilo é um fetiche, às vezes ignora, tenta, né, abafar porque fica com vergonha, mas a maioria das pessoas tem. E se isso traz algum prejuízo para você, busque ajuda, marque sua terapia, porque tem um lugar seguro onde você pode tratar disso sem julgamento, que é exatamente na terapia sexual. Combinado? Ficou claro o vídeo? Deu para entender? Eu espero que sim. E em outros momentos eu vou trazer outras práticas sexuais, como masoquismo, sadismo, o transtorno froteirista, né? Que é esse de se esfregar, ou voyeurista, enfim, porque a gente pode ter essas práticas, mas em alguns casos pode ser um transtorno. E aí sim, a gente precisa dessa atenção. Combinado? Um beijo, até a próxima semana. Tchau, tchau.